Hoje, dia 31 de março de 2021. É uma data para a gente não esquecer, não é para comemorar, é para a gente relembrar, para que nós possamos dizer: ditadura nunca mais. Pode em favelas e nos pancadões, cidadãos são presos em manifestações. Os remédios não servem, não tem comprovação. Lockdown é a saída e a ciência no chão. Vem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Vem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Há soldados armados pelo quarteirão. O decreto está acima da Constituição. Nos quartéis generais planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação? São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Também vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Kelly, diretamente de São Paulo, falará para nós agora se tem alguma coisa que comemorar nesta data de hoje. Kelly, boa tarde, é contigo. Para falar tudo bom, mas não está tudo bom. Hoje acho que é um dia histórico para o povo brasileiro chorar por ter que lembrar do que aconteceu na data de hoje, que foi a data do golpe militar, onde militares fascistas, com apoio dos estadunidenses, dominavam o povo brasileiro, os jovens sonhadores que queriam um país melhor, levavam para o cárcere, torturavam, estupravam, abusavam e depois matavam. Queria lembrar hoje da Amelinha, que foi uma das mulheres que foi presa, foi estuprada, ela e o marido foram barbaramente violentados e tiveram seus filhos, Edson, de 5 anos, e a Janaína, de 4, também conduzido aos porões do DOPS para que assistissem a mãe sendo violentada, estuprada por esses militares. Queria lembrar também, João, o Carlos Alexandre Azevedo, que em 74, com apenas 1 ano e 8 meses, ele foi levado para o porão da ditadura, ele foi barbaramente torturado, quando jovem ainda, no ano de 2013, sem conseguir superar tudo o que ele passou, acabou cometendo suicídio, ele sofria de fobia social e ele não resistiu, porque ele nunca conseguiu esquecer o que ele passou ainda na sua tenra infância, um bebê no porão do DOPS, sendo torturado por militares. Queria lembrar também da menina Ana Lídia, com apenas 7 anos de idade, ela foi sequestrada por filhos de ditadores, inclusive, na época, um dos acusados era filho do ministro da Justiça, ela teve o corpo queimado com cigarro, foi torturada, estuprada diversas vezes, morta e jogada numa vala, como se fosse um lixo. Foi isso que eles fizeram em 1974, todo aquele período, com vários brasileiros, com a nossa juventude, simplesmente executavam, entendeu? E, inclusive, tem um livro chamado Cativeiro Sem Fim, onde o historiador levanta o número de jovens, de crianças, de bebês, teve 19 bebês sequestrados, que eram filhos de pessoas que eram contra a ditadura. Eles roubavam essas crianças, jovens, adolescentes, muitos eram mortos e outros colocados para adoção. Então, por isso que chama Cativeiro Sem Fim, pois essas crianças que foram adotadas, até hoje ninguém sabe onde estão, ou se estão
ou se morreram ou não, cadê elas? É uma história sem fim. É isso que a ditadura deixou como legado. Além da destruição do país, a exploração, o preconceito, o racismo. Entendeu? Quando foi em 1979, eles criaram uma tal de lei da anistia, que não é verdade. O que houve, o que eles chamam de anistia, foi uma imposição feita por esses marginais, por esses militares bandidos, assassinos, que garantia a eles a impunidade pelos crimes hediondos, pela barbárie, eles não poderiam sofrer nenhum tipo de punição, e dessa forma eles começaram a reabertura, permitindo que aqueles que estavam exilados fora do país voltassem e acabar com a ditadura, mas tendo garantido que eles e seus familiares jamais sofreriam qualquer tipo de punição. Você se lembra que no impeachment da presidente Dilma, naquele golpe que o Brasil sofreu, o miliciano que ocupa o Planalto da República, ele disse: pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Foi assim que eles deram o golpe no país, defendendo o brilhante bandido que estuprou, violentou e matou jovens brasileiros, pessoas que queriam um país melhor, que lutavam por um país melhor. O depoimento do coronel reformado Carlos Ustra correu sob tensão constante. De 1970 a 1974, ele comandou o DOI-CODE em São Paulo. Não se conteve e falou. Disse que não ia falar, mas não me contém. Esse rapaz aí, quando foi morto nessa rua, foi atropelado, ele estava num ponto, foi atropelado por um caminhão. Foram mortos dentro do DOI-CODE do 2º Exército, sem a menor dúvida. Eu não sei se o senhor está aqui para o senhor entender o que está escrito aí, ou se o senhor está aqui para me acusar. Não estou lhe acusando que não eu sou acusado. Eu só quero dizer o seguinte. Eu não sou... Um momento. O senhor está... Agora a palavra é minha. Não, o senhor está me perguntando... falou? Não, o senhor me perguntou se eu estou aqui para lhe acusar, eu tenho que responder. Carlos Ustra chegou a afirmar que se não fosse a ação do Exército, o Brasil de hoje viveria em um regime comunista, que teria sido implantado com a participação da própria presidenta Dilma Rousseff, que à época militava em grupos de combate à ditadura. Fonteles apresentou documentos que apontam pelo menos 50 mortes dentro do DOI-CODE, no período em que Ustra estava no comando. O coronel negou. No meu comando, meu senhor doutor Fonteles, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. No final da sessão, Carlos Ustra também foi questionado sobre a participação na tortura de presos políticos, como o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, que estava no auditório. O coronel negou e houve nova discussão. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço. Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de bem. O senhor é torturador, terrorista. O senhor é. Ele já chegou exaltado, né? Muito exaltado, desrespeitoso com as pessoas que estavam fazendo o interrogatório. Eu acho que ele tem os motivos dele, né? Porque sustentar a tese que ele sustentou aí é muito difícil, né? Tem centenas ou milhares de pessoas para desmentir. E hoje tudo indica que eles estão querendo voltar a fazer tudo isso novamente. Nós temos um bando de militares que gostam de dar o bacalhau, o leite condensado, vender toda a riqueza do país, destruir o país e prender aqueles que preferem uma sociedade melhor. Eles conseguiram se unir com o que tem de pior para destruir o nosso país. Há soldados armados pelo quarteirão, o decreto está acima da Constituição, nos quartéis generais planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação?
São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Também vamos embora, mas me diga onde vai. Rememorando essa história, eu acho interessante porque no Chile houve a Comissão da Verdade. E aqui a volta dos militares não foi por outra coisa. Foi por causa da Comissão da Verdade, porque eles não queriam que a verdade nunca viesse à tona. Porque se a verdade viesse à tona, alguns militares teriam que pagar por isso. O coronel Ustra, o pavor, o terror da Dilma Rousseff, como dizia o bandido presidente, ou o genocida presidente, desculpe, dizendo que o terror, o pavor de Dilma Rousseff, alguém que comemora a tortura do outro, não pode ser uma pessoa que está num bom estado de sanidade mental. Existe alguma coisa para a gente comemorar? Eu creio que não. Na verdade, as pessoas falam muito em reforma administrativa, constitucional, que tem que ter mudanças. Nós precisamos ter uma reforma, são nas Forças Armadas brasileiras. Tirar o princípio do abuso, da tortura, do estupro, da violência, da ganância, do roubo. Nós não podemos permitir aviões da Força Aérea transportando cocaína. Nós não podemos admitir que essas pessoas praticaram todos os crimes na ditadura, os seus filhos, os seus netos, porque vai passando o cabide de emprego, um vai passando o bastão para o outro, eles permaneçam nas Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas de um país, ela foi feita para defender um país, não para ser contra ela. No Brasil, nós temos uma Força Armada que age contra o brasileiro e contra o território nacional. Então, a reforma precisa começar nas Forças Armadas. É lá que precisa começar com a máxima urgência. Nos quartéis generais, planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação? São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Desde sexta-feira, todas as emissoras, todos os comentaristas falam muito da saída dos 6 militares do governo, como se os militares estivessem contra tudo isso que está acontecendo. As pessoas têm que perceber que elas estão sendo, mais uma vez, iludidas, porque o governo tem 11 mil militares, e esses 6 que saíram, eles não levaram o vice com ele, o Mourão, eles não falaram, vamos sair daqui, porque aqui esse governo é genocida, porque estão morrendo 4 mil pessoas por dia, porque temos 300 mil mortos. Eles não fizeram nada durante todo esse tempo para salvar o país, para salvar a Amazônia, para trazer vacina para o povo, para poder ter aeronave com oxigênio para Manaus quando precisou. As aeronaves estavam com cocaína dentro. Então, esses militares não fizeram absolutamente nada. Essa farsa de saírem 6 para dizer que, olha, nós somos contra isso, eles vão tirar agora o miliciano que está na presidência, que perdeu o seu valor, para colocar o Mourão, que deu todo apoio o tempo inteiro para tudo isso que está acontecendo, que tem as mãos sujas desses 300 mil mortos, e vão novamente retornar para os seus cargos e continuarem fazendo a festa do bacalhau, do leite condensado, porque enquanto o povo está aí sem comida, sem emprego, sem nada, e doente, morrendo, em fila de hospitais, só no Rio de Janeiro, no domingo, tinham 1.000 pessoas aguardando vaga na UTI. E vem aquela mulher, aquela advogada, que hoje é deputada, que recebeu 40 mil reais para fazer aquela falsa denúncia contra a presidente Dilma e apoiar o golpe, ela recebeu 40 mil reais. Ela vendeu o país por 40 mil reais. Ela diz, olha, gente, nós precisamos escolher quem vai morrer. É melhor deixar os jovens viverem e os velhos que não têm muita utilidade, esses não serem prioridade no atendimento. É esse tipo de gente que está no comando do país. Nós não podemos aceitar isso. É absurdo, é vexatório ver aquela
mulher, aquela Xuxa, que ganhou tanto dinheiro à custa do miserável brasileiro que ia no seu show, comprava seus discos, as crianças tocavam, muitas crianças pobres, muitas crianças que são filhos de presidiários, pessoas que estão lá presas, nem se saber se é culpado ou não, num país onde tem 700 mil encarcerados, ela dizer, gente, por que não usa numa live defendendo o direito dos animais, defendendo o cachorro? Ela diz, por que não se utiliza os presos para serem cobaias de vacina? Ora, ela que põe a mãe dela para ser cobaia. Tem um Paulo Guedes vendendo o país a preço de banana, um homem que sequer mora aqui no Brasil. Qual é a experiência que ele tem? Eu não sei nem se ele tem experiência de ser professor, mas uma coisa eu tenho certeza, ele tem a experiência de ter ferrado com a situação do Chile, onde os aposentados estão morrendo. Por quê? Porque ele preparou um regime que é para matar os pobres e continuar a dar dinheiro para os ricos. Quem é que não se lembra daquilo que ele falou? Vamos salvar grandes empresas e ganhar muito dinheiro. E vamos perder muito dinheiro salvando pequenas empresas. Vamos para as considerações finais? Que é muito importante, João, que as pessoas ponham a mão na consciência. Quem tem filho, se recorde de todas essas crianças que eu mencionei, todas com idade de 5 a 7 anos, o Edson, a Janaína, a Ana Lídia, o Carlos, foram todos barbarizados pela ditadura. A Ana Lídia foi, além de tudo, ainda foi morta. E lembrar, quando você diz que essas pessoas, esses deputados, deveriam diminuir o salário em favor da população, lembrar que a única pessoa que eu me recordo que diminuiu o salário em favor da população foi a presidente Dilma Rousseff, quando ela ainda estava no cargo de presidente, e ela, sabendo da crise, ela reduziu o ministério e reduziu o seu salário e de todos os membros do ministério pelo bem do país. Então, hoje é um dia muito triste, que nós temos que lembrar de todas essas famílias e não perdoar. Nós não podemos perdoar e aceitar esse tipo de militar, que, infelizmente, eu tenho certeza que em qualquer país do mundo, estes homens não são capazes de entrar com uma farda dizendo que é brasileiro, porque devem ter vergonha de assumir isso. Eles são motivos de chacota e de vergonha. Ditadura nunca mais